Que tal expressar as suas emoções, pensamentos, sentimentos e opiniões de forma artística e inovadora? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal. Meu nome é Paloma Toledo e você está assistindo Por Trás do Espelho. Hoje a gente vai mergulhar nesse universo encantador que é a performance. Mas vamos lá, o que é performance de fato? Performance é um meio de você conseguir expressar suas opiniões de forma artística utilizando diferentes mecanismos, como por exemplo o seu próprio corpo, a sua voz, as palavras, os gestos, os movimentos, enfim, de forma a trazer esse pensamento para o mundo e para as outras pessoas. A performance artística, ela muitas vezes é efêmera e acontece em tempo real. E ela trata geralmente sobre assuntos sociais, políticos, econômicos ou que façam relação com os sentimentos da própria pessoa. É muito importante lembrar que a performance ela é uma forma de arte que desafia as convenções sociais, ela quebra barreiras, ela vem ali para realmente causar um impacto e gerar uma reflexão em quem está assistindo aquela performance ou também quem está idealizando aquela performance. Geralmente, quando a gente está assistindo alguma performance, a gente tem um pouco de dúvidas para tentar entender se a gente de fato está vendo uma performance ou não. Por isso, existem elementos fundamentais para a gente saber se o que a gente está fazendo ou assistindo é uma performance. E agora eu vou falar para vocês quais são eles. O primeiro é com relação à problemática. Quando você vai fazer uma performance, você precisa ter um problema que você quer trazer com a sua performance. Como eu falei, a gente traz ali assuntos sociais, políticos, culturais, só que dentre esses assuntos existe um problema que talvez seja muito genuíno para você. Vou dar um exemplo. A primeira vez que eu realizei uma performance artística nesse sentido, o meu problema era com relação à autenticidade. Ou seja, por que será que as pessoas elas têm coragem de ser quem elas são de fato quando elas estão sozinhas ou estão em um ambiente seguro e quando elas estão em um ambiente não controlado, com pessoas que elas não conhecem, elas têm esse receio de ser quem elas realmente são de fato. Ou seja, esse foi o meu problema, esse foi o questionamento que eu quis trazer para a realização da minha performance. O segundo elemento fundamental é com relação ao propósito. O que você quer fazer com a sua performance, ou seja, o porquê você está fazendo ela. Eu vim muito desse lugar de querer trazer essa possibilidade das pessoas honrarem a sua própria autenticidade e conseguirem ser quem são, independente do momento, do lugar ou do que realmente esperam dessas pessoas. Então eu queria mostrar a capacidade que as pessoas têm de honrar quem elas são, de fazer o que elas querem, de realmente externalizarem isso sem ficar pensando no julgamento ou no que os outros iam pensar. E o terceiro elemento é a ação, ou seja, o que de fato você vai fazer para conseguir realizar essa performance. Seguindo a ideia do meu exemplo, eu e a Diana realizamos essa performance. A Diana é uma amiga minha que também é formada em teatro comigo, também é atriz. E essa performance que a gente fez, a gente utilizou cabines, portas que formavam uma cabine, e a gente escreveu na porta a questão de duvido você revelar o segredo. Não lembro exatamente qual que era a frase, mas era alguma coisa que gerava curiosidade nas pessoas que passavam. Tinha pessoas que passavam, olhavam, passavam reto, pessoas que liam, ficavam paradas, olhando, pessoas que realmente se desafiaram a entrar. Quando elas entravam na cabine, lá tinha vários recados. Aqui é um lugar seguro, você pode fazer o que você quiser, seja o que você quiser, independente de qualquer coisa. Tinham pessoas que entravam na cabine e gritavam, pessoas que não faziam nada, não estavam entendendo na verdade o que estava acontecendo, pessoas que dançavam, pessoas que ficavam batucando. Aí as pessoas saíam da cabine e depois a gente explicava exatamente o que era isso. A gente falava pra pessoa, olha, o que você fez lá dentro, você tem coragem de fazer aqui fora? Aí a pessoa poderia falar sim ou não, só que a gente dava a ideia de que ela não precisava fazer aquilo sozinho. A gente podia fazer aquilo com ela, ali fora. E geralmente acontecia que pessoas, vamos supor, pessoas que gritaram lá dentro e topavam fazer a mesma coisa lá fora, a gente fazia junto com elas. Então virava um ambiente super descontraído, assim, coisas que geralmente a gente não faz quando a gente tá em público, que é do nada sair pulando ou gritando, a gente tava fazendo. E a gente tava ali no momento de colaboração e abraçar quem a gente é de fato. Além desses elementos, a performance também precisa seguir alguns critérios, como por exemplo a não representação. Ou seja, eu, Paloma, vou e faço uma performance, mas eu, enquanto uma personagem que eu escolho ser, eu não posso fazer. Ou seja, não dá pra gente encarar um personagem quando a gente vai fazer uma performance.
A gente precisa ser a gente mesmo e topar ir lá e fazer essa performance. O segundo elemento é a irreversibilidade. Como a gente está falando de um momento que a gente não tem controle, a gente vai lá e faz, a gente não consegue voltar atrás. Ou seja, a gente está lidando com o momento do ali, do agora, do efêmero, como eu falei pra vocês, então não dá pra fazer e voltar atrás. Tudo que foi feito e não é reversível. Na performance a gente também tem o hibridismo de linguagens, ou seja, a gente consegue utilizar de diferentes linguagens artísticas, como música, dança, até mesmo tecnologia, a literatura. Na performance a gente também tá com o nosso corpo em experiência. O que isso quer dizer? Um dos critérios também, quando a gente fala de performance, é você não ensaiar a performance. Ou seja, você vai estudar, você vai entender qual que é a problemática, o propósito que você quer com aquela performance, porém você não ensaia essa performance. Você idealiza, se prepara, vai e faz. Ou seja, o seu corpo está em experiência, está passando por aquilo pela primeira vez. Então é você se colocar naquele lugar e deixar sentir tudo que tiver para vir naquele momento. E outro elemento é o risco. Ou seja, como a gente está falando de um momento que a gente não vai ter tanto controle sobre as coisas, a gente está sujeito ao risco. Ainda mais quando a gente está falando de uma performance que a gente envolve outras pessoas também. A gente nunca sabe o que esperar num ambiente não controlado, então a gente está sujeito a alguns riscos ali que a gente tem que estar preparado para lidar com aquilo. Agora eu vou trazer para vocês duas referências importantíssimas quando a gente fala de performance. Uma delas é a Eleonora Fabião e a outra pessoa é o William Pope. A Eleonora Fabião é uma artista renomada, brasileira, coreógrafa e pesquisadora que pesquisa a performance e traz intervenções urbanas ao vivo, trazendo questões políticas, sociais e estéticas. Uma das características marcantes da Eleonora Fabião é a sua preocupação com o corpo, com o tempo, com o espaço e com o público. Ou seja, geralmente as suas performances elas se dão com essa interação com o público de forma imersiva, tentando ali trazer, criar uma sementinha e provocar quem está assistindo ela ou quem está interagindo com ela. Agora falando de William Pope, ele é um renomado artista americano que traz nas suas intervenções e performances formas de ir contra as ações convencionais que ditam raça, identidade e política. Com sua abordagem provocativa e crítica, ele trata de temas como racismo, exclusão social e violência sistêmica. As performances do William Pope costumam ser muito intensas e até mesmo duradouras. Às vezes tem performance que dura até mais de um dia e geralmente essas performances acabam sendo até desconfortáveis para ele mesmo. E isso acontece porque ele realmente quer gerar um choque, causar um impacto para as pessoas que estão assistindo. Um dos exemplos mais famosos do William Pope é o trabalho Crown. Crown significa rastejar. Nessa performance, ele rasteja pelas ruas, calçadas e escadas usando um terno executivo. A sua performance traz uma ideia de luta por igualdade e justiça, mostrando a opressão que os afro-americanos viveram em meio a toda essa desigualdade social. E vivem até hoje, né? Se esses artistas incríveis e toda essa minha explicação sobre performance te convenceram a querer fazer uma performance, então se liga que agora eu vou te passar algumas dicas de como começar. A primeira dica é experimentar. Experimentar o quê? Experimentar abordagens, técnicas e formas de você dizer o que você quer dizer. Então, como eu disse, você tem uma problemática, você tem um propósito na sua performance. Como que você quer dizer isso? Como você quer fazer isso? Você tem que experimentar. Eu acho que experimentar é o primeiro passo para entender como que isso vai seguir, como que isso vai caminhar e se desenvolver. A segunda coisa é você realmente estar disposto a ir contra as convenções, porque como eu falei muito durante esse vídeo, a performance vai contra as convenções e essa questão de gerar um impacto, de gerar algo que as pessoas não estavam esperando. Então você precisa saber que você vai ter que ter esse empurrãozinho para conseguir ir contra essas convenções. Terceiro, busque conexões com outros artistas, converse sobre possibilidades de performance e entenda se você e esses outros artistas têm algum propósito, alguma ação em comum que vocês gostariam de fazer junto. É muito legal quando a gente começa essas performances também tendo aliados, tendo pessoas que têm um propósito parecido com o nosso. Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu resolvi trazer esse conteúdo sobre performance porque era um assunto que eu tive durante a minha formação enquanto atriz e também me gerava muitas dúvidas. Eu fui lá, estudei, pratiquei, fiz uma performance de fato e foi uma experiência bem enriquecedora, eu diria.
Então, queria compartilhar isso com vocês, espero que vocês tenham gostado, dá um like se você gostou, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, para não perder nenhum conteúdo que eu solto por aqui. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo ou amiga atriz, estudante de teatro que também tem dúvidas e quer aprender um pouco mais sobre performance. Um beijão e até a próxima. Tchau!